Oi, gente, que alegria poder chegar até você para apresentar uma mensagem da Palavra de Deus. Na verdade, a mensagem que você vai assistir agora, ela foi pregada em um dos nossos cultos na Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Jardins, em Aracaju, no estado de Sergipe. E você é muito bem-vindo a esta nossa programação, independente do seu credo religioso, seja você crente, católico, espírita, ou você que não tem nenhuma religião. O que importa é que você separe alguns minutos para ouvir da palavra de Deus. E é esta palavra que pode transformar a vida de todo aquele que crê, de todo aquele que permite esta ação do Espírito Santo em suas vidas. Se você quiser adquirir esta mensagem, ela pode chegar aí na sua casa a partir do momento que você entra em contato com a gente. Você pode telefonar para o número que está aparecendo no seu vídeo, ou então entrar em contato através do e-mail, e com muito prazer nós estaremos tendo esse contato com você, fazendo esta mensagem chegar aí e abençoar a sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos, portanto, assistir essa mensagem, que na verdade ela é a mensagem de um dos nossos cultos. Às quintas-feiras nós temos 3 cultos. Aos domingos são 4 cultos. Portanto, as imagens que você vai assistir, ela corresponde a um dos nossos cultos. Vai ser um prazer um dia recebê-lo aqui conosco. No final da mensagem eu volto para o nosso momento de oração. Até lá. Graças a Deus. Boa noite, paz seja convosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao 30. Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao 30. Graças a Deus. A nossa igreja tem vivido dias muito especiais. Tá gostoso estar aqui, que tá uma coisa. Não dá vontade de ir embora desse lugar. E é bom saber que um dia a gente não vai embora mais, a gente vai estar junto no céu. Você está se preparando para esse dia? O Senhor não quer só abençoar a sua vida aqui. O Senhor não quer apenas trazer para você uma condição de vida legal nessa terra. Porque por melhor que seja a sua vida aqui, um dia tudo isso vai ficar. Vai ficar carro, vai ficar casa, suas roupas bonitas, até esse corpo seu vai ficar aqui. Esse corpo não serve para ir para o céu. A Bíblia diz que nós vamos ganhar um corpo glorificado. A Bíblia diz que nós vamos ganhar um corpo incorruptível. Sabe o que isso quer dizer? É um corpo que não adoece, que não se machuca. É um corpo preparado para viver para sempre. Sabe você que teve um acidente na cozinha ou trabalhando com ferramenta e cortou um pedaço do dedo? Esse dedo vai ficar inteiro. É inteiro. Você vai ganhar um corpo perfeito. O que tiver faltando vai para o lugar. Você vai ter uma visão perfeita. Seu corpo vai ser incorruptível. E você vai ganhar uma outra roupa também, porque a mais linda e mais cara desse mundo não serve para entrar no céu, é grossa demais. Para passar por aquela porta tem que ser assim, sabe, uma roupa diferente, um tecido que não existe aos nossos olhos aqui. A Bíblia diz que nós vamos ganhar novas vestes, e vai ser uma roupa mais alva, mais branca
do que a própria neve. E aí nós vamos nos encontrar com o Senhor. Sabe como é que vai ser esse dia? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele vai voltar e vai ficar nas nuvens, Ele não vai mais pisar nessa terra. Aí nós vamos ouvir o som de uma trombeta. E depois do som dessa trombeta, nós vamos ouvir o nosso nome sendo chamado. Ah, pastor, explica direito. Não sei, são coisas de Deus. Imagine, você pode estar em qualquer lugar e o seu nome sendo chamado. E aí a Bíblia diz que nesse momento nós vamos olhar para os lugares onde tem cemitério e vamos nos espantar, porque primeiro aqueles que morreram no Senhor vão ressuscitar, as sepulturas vão se abrir e os corpos eles vão se reintegrar, e aí os corpos vão começar a subir para se encontrar com o Senhor nos céus, e nós vamos ver isso. Depois que virmos isso acontecer, aí nós começaremos a subir. Nos encontraremos com Jesus nas nuvens e iremos para o céu, e ali nós vamos começar a participar de uma festa chamada Bodas do Cordeiro. Vamos estar ali junto com o Senhor. Olha eu falando de escatologia na frente do professor aqui, ó. Mas é assim. E aí você vai se encontrar com o Senhor. Enquanto estivermos em festa, o trem vai ficar feio aqui. Ah, vai ficar feio, porque vai começar um período chamado tribulação. 3 anos e meio o povo achando que o negócio está ruim, 3 anos e meio depois piora. Período da grande tribulação, e nós estaremos em festa. Quando chegar a hora do Senhor Jesus voltar para reinar nesse mundo, para governar o mundo, para dizer como é que era para ser, aí nós vamos vir com Ele. Nós vamos ser os ministros do Senhor aqui, secretários, e vamos comandar esse mundo aqui, em nome de Jesus. No final de 1000 anos de governo do Senhor Jesus, chamado de milênio, aí Ele vai trancar o diabo definitivamente, e aí sim nós vamos começar a viver a vida eterna com o Senhor. E não pensa que vai ser um negócio sem graça, não. O céu, com certeza não é aquele céu da Rede Globo de televisão, aquele que aparece nas novelas, aquele povo com a roupa branca, no lugar verde. Eu mesmo não quero um céu daquele, eu sou agitado, eu lá vou querer ir para um céu sem graça daquele? Pois é, mas se eu estou falando tudo isso é porque Deus queria que você ouvisse sobre isso. Te prepara para isso. Vamos buscar bênção para essa terra aqui, vamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós, mas nada vai se encerrar aqui. Tudo isso aqui é passageiro, tudo, sofrimento e alegria, tudo aqui é passageiro. E nós temos que nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor. Amém? Mateus 11, 28. Quer aplaudir o Senhor? Aplauda. Pessoal que gosta de me enganar. Culto 9 da manhã era água normal. Aí à tarde eu fui beber água normal, era água de coco. Aí na hora da oração fui beber água, era água normal. Agora eu fui beber água, é água de coco. Mateus 11, 28 ao 30 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Digam assim comigo: Senhor, preciso da tua palavra, fale comigo, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. O tema da minha mensagem: aprendendo a descansar no Senhor. Aprendendo a descansar no Senhor. Você pode repetir isso? Aprendendo a descansar no Senhor. O Senhor Jesus, nessa leitura que você fez comigo, Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vamos ver a quem se refere. Quem são os cansados? Eu sou capaz de lhe dizer que todos, porque nós estamos vivendo um estilo de vida que é uma vida
exaustiva. Sabe, irmãos, eu fico às vezes pensando, como foi a minha infância? E é de muitos aqui que têm uma idade semelhante à minha. Então, basicamente eu lhe digo assim, estudava a manhã toda, chegava em casa trazendo o caderno de deveres, dever de casa. Aí eu fazia os deveres de casa, porque eu sempre fui um aluno muito aplicado e eu era doido para fazer os deveres. Não é verdade. É porque eu queria me livrar logo daquela obrigação. Aí eu almoçava e ganhava a rua. Eu ia para a rua. E na rua a gente ia brincar a tarde inteira. Jogava bola. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer era jogar taco. Hoje eu falei isso à tarde aqui, fiquei espantado de que muita gente não conhece. Talvez até conheça com outro nome. Mas taco, é uma brincadeira clássica do interior de São Paulo e da capital também. É uma delícia. São duas duplas. Você faz um risco no chão aqui e faz uma casinha de graveto, um triângulo assim. E pega um pedaço de pau aqui. E o seu parceiro está lá do outro lado na mesma posição. E atrás de você tem a dupla do outro. E aí, esse daqui, que está com a bolinha aqui, tem que acertar a casinha do outro lá. E o outro está lá para rebater. Quando ele rebate, quanto mais longe ele mandar, melhor. Porque aí eu saio correndo daqui com o meu taco, ele vem correndo de lá, a gente cruza o taco aqui no meio do caminho, e quando eu ponho lá e ele põe o taco dele lá do outro lado, marcamos um ponto. Enquanto isso, o outro foi correndo pegar a bolinha, porque ele tem que correr e bater na casinha. Se o meu taco estiver fora do chão, ele pode derrubar minha casinha. Se o taco estiver no chão, ele não pode derrubar. Quem já brincou disso? Oh, meu Deus, quanta gente que não. Eu vou fazer um campeonato disso aqui na igreja. É uma delícia. E eu brincava disso a tarde toda. Aí no finalzinho da tarde, estava escurecendo, parece que a minha mãe se guiava pelo sol. O sol entrava, aí ela gritava lá: menino, Luiz Antônio. Aí eu vinha correndo, tomava banho, estava todo encardido, tomava banho, jantava, minha mãe jogava um talquinho no pescoço, e agora eu ia para a casa do vizinho assistir televisão, porque não tinha televisão na minha casa. Aí e as recomendações: você não faça bagunça lá, você não peça nada, E eu chegava lá, sentava no sofá e ficava duro, assistindo Irmãos Coragem. Entreguei a idade agora. Irmãos Coragem. Pense que alegria. A vizinha estava prosperando e um dia ela não tinha televisão colorida porque era muito caro, mas ela comprou um plástico colorido para colocar na frente da televisão. Quem usou isso, levanta a mão. Vocês nem sabem do que a gente está falando, né? Sorte de vocês. Era um plástico de 3 cores: vermelho, azul e amarelo. Então você só via a pessoa desse jeito. A cabeça amarela, metade do corpo era azul e o pé era vermelho. Tudo que você imaginar era sempre do mesmo jeito. Meu Deus do céu. Gente, mas que infância legal. Aí eu tenho um corte aqui no joelho para te contar a história. Eu tenho pontos na língua para te contar a história. Eu tenho o braço quebrado para te contar a história. Que infância legal. E hoje eu fico vendo as crianças dos nossos dias. Por favor, crianças, se alguma estiver me ouvindo, não fique triste não, mas eu fico pensando: puxa, que diferença. Eu acho que a criança hoje, ela estuda a manhã toda, ela chega à tarde ou vai para a banca, não é? Ou ela vai para um curso de idioma, ou vai para o judô. O esporte quem escolhe é o pai ou a mãe. Você vai fazer isso? Vai, leva a criança. Vai fazer computação. Ela não tem uma cicatriz no corpo. O máximo que ela consegue é uma ler de tanto ficar apertando o joystick. Pois é. É tão diferente, mas eu estou te falando isso com o seguinte propósito: de chamar a sua atenção de que nos dias de hoje, até a criança, ela é ocupada demais. Imagine a vida de um adulto. Quem aqui tem mais de um emprego? Levanta sua mão, por favor. Mais de um emprego, fica com a mão erguida. Olha quanta gente tem mais de um emprego. É uma luta. É uma luta.
É um peso, é uma dificuldade. Nós somos vitoriosos e conseguimos provocar uma grande alegria no coração de Deus por numa noite de quinta-feira estarmos aqui, pode ter certeza. Porque tem muita gente que não está aqui porque diz que não tem tempo para Deus, de tanto que trabalha, de tanto que corre atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. E essas pessoas, chega um momento, gente, que não tem jeito, está cansado desse ritmo de vida, cansado de esperar alguma coisa, cansado de esperar a mudança dos outros, mudança que às vezes não vem, cansado de esperar reconhecimento do seu trabalho pelo seu patrão, cansado de esperar a mudança de pessoas dentro da sua casa, pais que estão cansados de esperar o reconhecimento do filho por alguma coisa que ele tem feito, às vezes lutando para dar alguma coisa ao filho, e de repente não vem, cansado das lutas, cansado das dificuldades, cansado do mesmismo. Quantas pessoas que estão assim, cansadas, exaustas. E depois disso vem os sobrecarregados que Jesus convidou. Sobrecarregado é toda pessoa que está carregando uma carga maior do que ela poderia suportar. Pronto, é outra coisa comum. Dificilmente hoje encontramos uma pessoa que consegue cuidar apenas da sua própria vida. Tem gente que está casado, então formou agora a sua família, tem seus filhos, mas toda hora tem que correr na casa dos seus pais para apagar um incêndio lá. Às vezes os pais ainda estão brigando, velhinho e velhinha, mas estão lá ainda, brigando um com o outro, querendo arrumar confusão. Às vezes velhinho já, e o homem diz que vai embora. Não, minha filha, vem aqui que seu pai diz que vai embora de casa. E eu vou mesmo. Puxa, era para estar sossegado, e você queria ir lá na casa dos dois para deitar a cabeça no colo deles e receber um cafuné. Pronto, você tem que ir lá para arrumar, para apartar a confusão dos seus pais. Isso começa a sobrecarregar você. Às vezes tem que correr também lá na casa dos seus pais, porque tem um irmão seu, ou uma irmã, aquela que ainda não saiu de lá, que está lá, enchendo a cabeça deles. Poderia estar ajudando, cooperando, abençoando, mas de repente está sendo uma pedra de tropeço ainda na vida do pai e da mãe. E sobra para quem? Para você. E você começa a ficar sobrecarregado, carregando um fardo maior do que você pode suportar. Todas as vezes que você está carregando uma outra pessoa junto com você, você vai ficar sobrecarregado. E para falar daquilo que a gente sempre comenta, situação conjugal, gente, você já parou para pensar quantos casamentos que só existe até agora porque tem uma das partes desse casamento que está segurando esse casamento sozinho, e há muitos anos? Só uma pessoa está lutando por esse casamento, a outra pessoa já abandonou esse casamento faz tempo. E geralmente são as mulheres, né, que estão ali lutando pelo casamento. Só ela se sente casada, o rapaz se sente solteiro, vivendo a vida dele, e a mulher ali lutando, às vezes até conservando as aparências diante dos amigos, para não passar vergonha, segundo ela e tal, e diante da família. Ai, fulano, é um amor da minha vida, e só Deus sabe o que ela passa dentro de casa do amor da vida dela. Quantas pessoas vivendo desse jeito, sobrecarregadas? Quantas pessoas que estão tendo que aguentar o jeito de ser de uma pessoa que não quer mudar, às vezes até financeiramente. É você que tem que sustentar sozinho uma casa, porque os outros não estão nem aí, e é você que tem que ajudar. Não se chateie com o que eu vou dizer não, mas é você que tem que ajudar aquele ali se formar, e você ajuda aquela ali se formar, e você cuida de não sei quem, e você poderia estar cuidando da sua vida, investindo nas suas próprias coisas, e é você que está tendo que sustentar todo mundo dentro da sua casa. Isso é sobrecarga. Vai chegar um momento que você não vai suportar. Ei, pastor, mas isso não é ajudar a família, não é a gente estender a mão? É, e isso deve acontecer por um tempo. Cada um depois tem que encontrar o seu próprio rumo, cada um depois tem que cuidar da sua própria vida, até para que você tenha tempo de cuidar da sua. Você que é o irmão mais velho, por exemplo, tudo bem, você teve que, balangar o outro na rede ali, porque nasceu depois, e você já era mais velho, você já estava crescido. Mas poxa, depois, vai lá, vai estudar, vai trabalhar e toca a sua vida, e vamos nos encontrar para churrascada. Mas ficar o tempo todo cuidando do outro, quando é que você vai cuidar de você? Isso é sobrecarga.
Até num casamento, se um de repente não está bem e está pensando besteira e pensando em deixar a família, então você do lado de cá, você se fortalece, cuida, tira isso da cabeça do outro, apoia. Mas passar a vida toda de casado, sustentando um casamento sozinho, vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Isso vai espocar em algum lugar, vai espocar através de enfermidade, em tristezas, em lutas emocionais, tristezas, angústias, depressões, síndromes, porque você está sobrecarregado, levando um fardo maior do que aquele que você pode suportar. Entenda isso. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. E por isso que Jesus chamou todos os que estão cansados e sobrecarregados para poder mudar essa história. E ele diz uma coisa interessantíssima aqui nessa passagem, quando ele diz assim, que ele está propondo um jugo para nós. Por favor, vamos entender isso de uma vez por todas, porque eu continuo ouvindo muitos cristãos falando isso de forma errada. Primeiro que já chamam de julgo, como se viesse de julgamento. Não é julgo, não tem L, é jugo, J-U-G-O, jugo. E jugo nada mais é do que uma peça de madeira, que um lado dela encaixa no pescoço desse boi e o outro lado dela encaixa no pescoço do outro boi. E com isso faz com que esses dois bois, ou seja, esta junta de bois, caminhem um ao lado do outro, os dois puxando uma carga, os dois puxando uma carroça. E Jesus vem e faz uma proposta para a gente pegar o jugo dele. É interessante, porque o jugo para esses dois animais, eles têm que ser assim, é importante que os dois animais sejam da mesma raça, inclusive para que os dois possam ter a mesma passada, porque se um boi tiver uma passada mais larga e o outro boi tiver uma passada mais curta, aquele boi que tem a passada mais curta vai trabalhar mais e vai atrapalhar o outro que tem a passada mais larga. Os dois é importante que sejam inclusive do mesmo tamanho, que tenham a mesma força, porque se você coloca um boizinho pequeno de um lado e um boizão forte do outro, o boizão forte vai trabalhar mais do que o boizinho pequeno. Por isso que Paulo fala de um tal de jugo, o quê? Desigual. É quando você coloca os animais que são muito diferentes um do outro. Isso vai dar problema na hora de puxar a carga. Assim como você também tem que escolher os animais até da mesma idade, porque o mais velho está mais cansado e o mais novo vai acabar trabalhando mais. Um tem mais experiência, o outro tem menos. Quando Jesus diz para a gente pegar o jugo que Ele está oferecendo, Jesus nada mais, nada menos está nos propondo um acordo para a gente carregar junto o fardo da vida. Ele está dizendo para você que você não precisa carregar nada sozinho. Ele se propõe a estar junto com você. Ele está oferecendo uma parceria, um acordo, uma combinação, uma ajuda. É o que Jesus está dizendo. E aí, ele ainda diz que esse jugo que ele oferece é suave. Não é uma coisa que vem pesadona sobre o seu pescoço, não. E o fardo é leve, lógico. Lógico, estamos ao lado de Jesus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o campeão de Deus, aquele que venceu até a morte. Ele está se propondo para andar junto com a gente, para carregar esse fardo. Mas eu não sei por que a gente tem dificuldade de entender isso e acabamos tendo uma tendência de carregar tudo sozinho. E continuamos a querer fazer coisas que não cabem a nós. E eu quero te mostrar então essas coisas que nós estamos fazendo de forma errada, porque não analisamos a situação como deveríamos. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Olha o começo. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Por favor, digam assim comigo: existem situações que estão tão somente em minhas mãos. Tem coisa que você está enfrentando na vida que só depende de você para resolver.
Ou pelo menos tem uma parte dessa coisa que só você pode fazer. Ninguém vai fazer por você. Vou lhe dar um exemplo sobre prosperidade. Ah, porque eu quero prosperar, mas a Dilma não deixa. Será? Ah, eu quero prosperar, mas não tem mercado, não tem trabalho. Será que não tem? Será? Sabe uma coisa que a gente ouve falar muito sobre essa questão de mercado de trabalho? Que existem áreas que têm muitas vagas, mas não existem pessoas qualificadas para preencher essas vagas. Então será que não está faltando pessoas que procuram a qualificação? Ah, mas eu não recebo chance onde eu trabalho, outras pessoas são promovidas e eu não sou, por isso meu salário continua o mesmo. Você se preparou para crescer dentro dessa empresa? Desde que você entrou lá, qual foi o curso que você fez? Essa parte é sua. Deus não vai descer do céu para fazer isso por você. E não adianta culpar qualquer outra pessoa. Você tem que fazer a sua parte. Gente, isso é assim desde as profissões mais simples. Uma pessoa começa a trabalhar numa obra como servente, e na hora que o pedreiro está ali meio distraído ou fazendo alguma outra coisa, o servente vai lá e pega uma colher e começa a sentar um tijolo. O primeiro sai feio e colocou massa demais, e daqui a pouco ele acerta, e ele sabe puxar de lado a rebaba e jogar na caixa de massa de novo, e ajeita, e daqui a pouco ele vira um meia colher. Meia colher. E quando precisar de um meia colher, um pedreiro que não seja tão bom para acabamento e tal, mas dá para levantar a parede, ele já sabe, o salário dele vai melhorar. E ele vai preparando, e daqui a pouco ele vê um camarada sentar um piso, é um porcelanato, o negócio é chique, mas ele aprendeu a colocar a estrelinha direitinho ali no lugar e tal, e ele é bom de olho, e ele aprendeu a usar o plumo, o nível, e ele sabe como é que faz, e daqui a pouco ele é um pedreiro de acabamento. É um dos pedreiros que ganham mais, é o pedreiro de acabamento. O cara é procurado como agulha no palheiro. Ele é valorizado de forma diferente lá na empresa que ele trabalha. O salário dele melhorou, mas ele investiu em si mesmo. Ele correu atrás de aprender. Agora, se o camarada é servente, enquanto ele bateu a massa e vai sentar lá e cruzar as pernas e ficar no WhatsApp, no Zap Zap, né? Ele não vai aprender nada a mais, ele não vai crescer. Tem coisa que cabe a você. Vamos falar de outro assunto que eu gosto? Casamento. Ah, meu Deus, que o meu marido, ele está perdendo interesse aqui em casa, e eu vejo que ele não gosta mais de ficar dentro de casa. Ai, o diabo é sujo. O diabo é sujo, e o bobe que a senhora não tira da cabeça é horrível. É horrível esse bobe. Tudo bem, o diabo é sujo, mas esse bobe, pelo amor de Deus, tira esse bobe, minha irmã. É a sua parte a ser feita. Vou falar de uma coisa que ninguém de Sergipe gosta quando eu falo, mas eu preciso te falar isso. Tudo bem, respeito a cultura, o costume de cada lugar, aprendo demais aqui em Sergipe, já tenho muitos costumes sergipanos, porém, mulher fica chamando marido de filho ou de pai. Ei, pai, vem cá, pai. Ô, pai. Ai, pai. Que pai, mulher? Esse é teu homem. Bota um apelido bonito nesse homem. Meu busanguinho. Coisinha linda. Vem cá, meu Brad, vem cá. É assim, minha irmã. Agora, vai ficar chamando de pai. Você vai dar um beijo na boca do pai depois? Não é pai. Pai é pai. É o marido da sua mãe. Esse homem aí é o teu homem, minha irmã. Valoriza o cara. Ei, meu filho, vem cá, meu filho. Que filho? Que filho? Olha o tamanho do marmanjo. É teu homem. Ainda traz confusão na cabeça das crianças. Não vou nem entrar nesse assunto, porque tem mãe que fica também tratando aqui. Vem cá, mãinha, para o menino. O negócio já está complicado hoje, que ninguém sabe quem é quem. E a mãe ainda fica complicando, vai colocar confusão na cabeça da criança. Vem cá, mãe, vem cá, mãe. Que mãe? É menino. Chama de filho, chama pelo nome. Você está entendendo? Essa é a sua parte. Você tem que parar para pensar nessas coisas e mudar o comportamento dentro de casa. Eita, meu marido está para chegar.
deixa eu dar uma ajeitada aqui e tal, e joga uns negócios, não é isso? Aquele creme bacana, é o teu marido. É aquela mesma visão da pessoa só tirar a melhor louça da prateleira quando chega a visita. Quem paga a tua conta? Quem é que você chama de meu amor? É para sua família o melhor. Não é para quando chega um estranho lá, para você tirar um copo de cristal para servir o estranho. O estranho toma lá no copo de plástico, meu irmão. A sua família que tem que ser bem tratada. Você está entendendo? O homem, a mesma coisa. Olha, tanto o homem como a mulher, casados, um vai precisar conquistar o outro dia após dia. Existem coisas, eu não posso falar de forma tão rasgada, não seria prudente, não seria interessante, mas falo com pessoas inteligentes e perspicazes, vão entender o que eu estou dizendo. A vulgaridade não cabe dentro de um casamento. A mulher precisa saber que tem coisa que é só dela. Fecha essa porta. Entendeu? Fecha essa porta. Pelo amor de Deus. Ei, eu vou entrar. Não entra não, agora não. Agora pode. Você está toda bonita para o teu marido. Mesma coisa o homem. O homem acha que mulher não está nem aí. Está sim. Aquele mesmo abençoado calção há 10 anos. Todo largo, com aquele cordão que o elástico que já perdeu e cai um lado, levanta o outro. Meu irmão, abre o teu olho, por favor. Essa é a tua parte a ser feita. Você entende? Aí alguém fala, pastor, o que isso tem a ver, irmãos? Me desculpa, eu estou enxergando isso aqui, ó. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Eu estou enxergando isso aqui. Você quer salvar teu casamento? Então veja o que você tem que fazer para salvar esse casamento, antes de você pedir para Deus. Ah, meu Deus, me ajuda. Tá, e você está fazendo o que enquanto isso? Está com bobe na cabeça? Tira esse bobe, tira o cheiro de alho da mão. Cidadão, pelo amor de Deus, troca esse calção. Cuida desses hábitos. Homem tem hábitos feios. Esses hábitos aí, mas é que eu sou homem, eu sou macho. Tá, no jogo de futebol você faz tudo isso. Quando estiver jogando bola com os amigos, em casa não, maneira, cidadão. Em casa tem coisa que não cabe. Poxa, tá, ainda mais homem que tem filha, mulher dentro de casa. Gente, me desculpe, mas eu fico pensando, se eu não falar, já que eu estou pensando e estou vendo essas coisas, quem é que vai falar? Ninguém fala. Então traz aqui para quadrangular que eu falo. Em tudo que você quiser resolver na sua vida, olhe o que cabe a você. Olhe o que cabe a você. Tá? Não adianta você querer cobrar de ninguém sem você primeiro fazer a sua parte. Amém? Segunda coisa, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Amém? 1 Coríntios 3, 6, eu quero ler só o começo, diz assim, ó. É Paulo que está falando, viu? Ele diz, ó, eu plantei, Apolo regou. Sabe o que Paulo está mostrando aqui? Uma divisão de tarefas, uma divisão de responsabilidades. Assim como tem coisas que cabe a você fazer, tem coisas que cabe a uma outra pessoa. E você tem que parar de entrar em desespero por coisas que não cabem a você. Tem coisa que quem tem que fazer é a outra pessoa. Sabe, nós não temos essa ingerência que nós pensamos ter sobre as pessoas, nem mesmo sobre os nossos filhos. Quando ele é pequenininho, então a senhora escolhe a roupa que ele vai vestir, escolhe o que ele vai comer, a hora que ele vai dormir, a hora que ele vai acordar. Ele vai crescendo, você já perde esse controle sobre ele. Leve uma menininha de 8 aninhos de idade para comprar roupa, e veja se a senhora consegue comprar o que a senhora quer. E se não comprar o que ela quer, o show que ela vai dar. Eu estava ouvindo uma dica para compra de material escolar. Eu achei
o máximo, a dica que uma moça deu: não leve suas crianças para comprar o material escolar, vá sozinho, senão você vai gastar mais dinheiro. Olha, eu vou comprar esse caderno aqui para você. Não, eu quero da Hello Kitty. Hello Kitty que fala? Eu quero da Hello Kitty. Ah, mas a Hello Kitty está 10 conto mais caro. Não, mas é esse que eu quero. Ah, eu quero. Senão não estudo, eu faço greve. Greve de fome. Já pensou? É assim que as coisas estão. Você não tem ingerência nem sobre a criança, quanto mais você vai ter sobre um adulto. Ninguém muda ninguém. Só quem pode mudar uma pessoa de verdade, a começar do lado de dentro, é o Senhor Jesus. Nem igreja, gente, que é uma instituição tão poderosa, tão abençoadora, ela não tem poder de mudar as pessoas por dentro. Não muda. Ela muda o estereótipo. A pessoa antes, ela tropeçava e ela gritava um palavrão. Agora ela tropeça, como ela está na igreja, ela fala, glória a Deus. Mas é isso que muda. Muda a vestimenta, muda o lugar que a pessoa frequenta. São essas coisas que mudam. Por dentro mesmo, quem faz a mudança é o Senhor Jesus. Então você tem que começar a descansar em relação aos outros. Você precisa entender que você fez a sua parte, você fez o que você tinha que fazer. Seja pelo seu casamento, seja pela sua situação profissional. Você pode fazer o que for, mas quem vai liberar o tal do aumento, a gratificação, a promoção, é o teu patrão, é o teu chefe, é o teu líder. O líder de setor, seja lá o que for onde você trabalha. Você não tem ingerência sobre a cabeça da pessoa. E por isso não adianta você ficar sofrendo por antecipação. Por isso não adianta você ficar ansioso por uma coisa que não está na sua mão. Não está. Está na mão de outra pessoa. Quer ver uma coisa? Você vai passar por uma cirurgia. Tem a sua parte a ser feita ou não? Tem ou não? Tem. É de escolher um profissional que você confie. É de você fazer os exames tudo certinho. Tudo que ele pedir você tem que fazer. Você está confiando nele. Mas depois, meu irmão, não adianta ficar preocupado não. Não adianta, você vai ter que deixar isso nas mãos da outra pessoa. Você não tem ingerência sobre essa circunstância. Para que você vai ficar apavorado? Por que você vai se desesperar se aquilo não está mais na sua dependência? Imagine você que anda desesperado porque o esposo vive dizendo, eu vou embora. Eu vou, hein? Por favor, cuidado com as coisas que eu falo, que às vezes eu falo brincando, tem gente que leva a sério. Mas tem hora que eu fico pensando, dá uma vontade de aconselhar a mulher, falar assim, só para experimentar, fala, então vai. Tem muitos que se ela falar assim, então vai, fala, então não vou. Você não tem ingerência sobre isso. Se o cara quiser ir, ele vai. Mas Deus não vai deixar. Cuidado com esses pensamentos. Cuidado. Deus nos deu o livre arbítrio. Se a pessoa quer quebrar a cara, a Bíblia diz que Deus entrega essa pessoa para as paixões da sua carne. A própria Bíblia diz isso. Deus vai deixar. Ele vai segurar até onde dá. Ele vai usar todas as influências que ele puder, mas mexer no livre-arbítrio que ele deu, ele não faz, ele não pode fazer porque ele é Deus. E porque ele é Deus, ele zela pelo cumprimento da palavra dele. Ele não vai quebrar essa regra. Ele vai cercar de todo jeito. Cercar de todo jeito. Para te proteger, para te abençoar, para te ajudar. Mas vai chegar um momento, meu irmão, que ele vai realmente deixar você entregue aos seus próprios desejos. E você vai quebrar a sua cara. Se Deus, que é Deus, faz assim, quem somos nós para ficarmos segurando a vida de uma pessoa? Nós não temos esse poder. Pastor, eu tenho que abrir mão. Depois que você tiver feito tudo o que você deveria fazer, não é questão de abrir mão. Não está na sua mão. Não está na sua mão. Nem esse filho, nem esse problema, nem essa situação, nem esse casamento, nem a sua doença ou a sua cura. Não está. A sua parte foi feita. Eu plantei, Apolo regou. Cada um fez a sua parte. Entenda isso. Agora, a terceira e última situação. Dentro desse mesmo versículo, nós temos a resposta. Olha só. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. É a hora que você percebe que tem coisa que não vai depender nem de você e nem da pessoa.
vai depender de Deus. Uma vez eu atendi um casal, e esta senhora, jovem senhora, reclamava a situação do vício do seu esposo. E aquele homem ao lado dela já me demonstrava o seguinte: se ele aceitou vir conversar com o pastor ao lado da sua esposa, expondo o seu problema, esse homem quer ajuda. Ele quer ajuda. Então eu elogiei isso. Eu falei: meu irmão, eu estou feliz porque você aceitou estar aqui conversando comigo. Estou aqui para te condenar, não. Vou orar por você e pedir que Deus te abençoe. Ele falou assim para mim, chorando. Ele falou: pastor, é o que mais eu quero na minha vida, é me libertar disso. Mas eu já tentei outras vezes, e olha a palavra, eu não consigo. Pronto, você não está sem saída. Você apenas identificou que a esposa quer ajudá-lo, e ela fez tudo o que ela podia. Que esse camarada agora está na mão dele, mas ele também não se julga capaz. Está nas mãos de Deus. E foi o que eu ensinei esse casal a fazer. Falei: minha irmã, você não fez tudo o que podia? Ah, eu fiz. E você, cidadão, você já não tentou de todo jeito que você podia? Tentei. Então agora é Deus. O que Ele vai fazer eu não sei. Não dá para a gente prever o que Deus vai fazer numa situação como essa. Ele pode usar a situação que for para poder livrar aquele rapaz daquela situação, para abençoar aquela senhora. Você está entendendo, meu irmão? O que não dá é para a pessoa continuar vivendo, mastigando e remoendo o sofrimento por uma coisa que ela não pode fazer mais nada. Por isso que Jesus falou: por que vocês estão tão ansiosos, tão preocupados com a vida? A sua ansiedade não vai acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Jesus está nos chamando a essa lógica. Aprenda a descansar no Senhor. Salmo 91, versículo 1, sem ler. Digam comigo, junto comigo, não é depois, junto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É isso que nós precisamos para a nossa vida. De que forma eu posso descansar? Porque eu olho para essa situação e vejo que eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu olho para essa situação e vejo que ela não está mais nas minhas mãos, ela depende daquela pessoa. Eu olho para essa situação e vejo que não depende de mim, não depende do outro. Agora é algo impossível, só Deus pode fazer. Então eu descanso. Senhor, me dê força para que eu possa fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer por esta causa. Senhor, toque no coração dessa pessoa, porque esta situação está nas mãos dela. Convença este coração, cerque esta pessoa na vida dela, incomode o coração dela, para que ela faça o que ela tenha que fazer em nome de Jesus. Senhor, esta situação eu não tenho o que fazer e não enxergo quem possa fazer, está nas tuas mãos e eu confio na sua fidelidade. Descanso no Senhor, no nome de Jesus. Irmãos, eu fico muito feliz em poder testemunhar para você o que eu vou te dizer agora. Muito. Eu conheço o meu jeito de ser. Um jeito de ser que muitas vezes desagrada muito mais a mim do que os outros. Tem muita coisa que a gente é e que a gente não gostaria de ser. A gente gostaria de ser diferente. Só eu sou assim? Não. Que bom. Então, por exemplo, eu sou um cara muito ansioso com as minhas coisas. Eu sou impaciente. Eu sou agitado demais. Eu não gosto de esperar alguma coisa para acontecer. Eu vou lá para resolver. É o meu jeito. Por isso que o milagre que eu vou te contar é milagre. Mas olha o que Deus me permite ser. Quando eu estou fazendo alguma coisa que é grande, e estou correndo atrás daquilo, eu faço tudo o que eu tenho que fazer. E só fico agoniado enquanto eu não fiz tudo o que eu tinha que fazer. Mas quando eu faço, e tenho a convicção de que eu fiz a minha parte, é impressionante a bênção que Deus me dá. Eu
de verdade, ansioso como sou, agitado como sou, eu descanso no Senhor. Eu fico em paz. É quase como se eu esquecesse daquela situação. E eu sei que só Deus pode fazer isso na minha vida. Não vem de mim. Então eu digo a você, se você é do mesmo jeito que eu, Deus faz isso na sua vida também, meu irmão. Vai dormir, vai descansar, vai se alimentar direito, volte a sorrir, porque o Senhor vai cuidar de tudo. Só tenha essa convicção: eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fiz a minha parte, eu lutei a luta que eu tinha que lutar. Senhor, está nas tuas mãos. Descanse. Aquele que habita no esconderijo, habita, não é o que dá uma passada, não é o que tira férias, não é o que passa no esconderijo do Altíssimo na quinta e no domingo, e às vezes na terça. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. No mesmo salmo, você pula alguns versículos, lá no 7 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Você pula mais 3 versículos e lá no 10 diz assim: praga alguma chegará na tua casa. O Senhor está cuidando de você. Então descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Pare de viver avexado, fazendo as coisas do teu jeito. Descanse, irmã, descanse. Descanse. Será que Deus não está vendo? Está. Ele até já mandou a bênção. Ela vai se concretizar na hora perfeita. Deus não tarda e Deus não falha. É na hora certa. Amém? Creia no Senhor, descansa no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Fica em pé no teu lugar. Aprendendo a descansar no Senhor. Deixa quem quiser na sua vida, do seu lado, viver agitado, correndo, se desesperar. Você não, meu irmão. Você não seja assim. Você tem Deus. O Deus que vai orientar você a fazer o que tem que fazer. O Deus que pode tocar no coração daquele que tem que fazer alguma coisa. E o Deus que, quando Ele mesmo tiver que fazer, Ele chega com você e fala assim: shh, shh. Nessa batalha não tereis que pelejar. Essa batalha é minha. Coitado de quem estiver na frente, porque Ele vai fazer, Ele vai operar, Ele vai agir. Quando Ele age, ninguém pode impedir. Amém? Feche teus olhos. Aleluia. Quero te convidar a entregar tudo nas mãos do Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei em tuas mãos, Senhor, tudo entregarei. Eu quero que quando a gente cantar de novo, você imagine as coisas que mais têm atormentado a sua mente nesses últimos dias. Aquilo que talvez está atrapalhando você de ter uma noite gostosa de sono. Aquilo que está fazendo você ficar irritado com as pessoas que você mais ama. Geralmente as pessoas que a gente mais ama e que mais nos ama são as pessoas que mais sofrem quando a gente não está bem. Para os outros você dá um jeito de engolir a raiva e tratar bem, e às vezes a pessoa que você mais ama você trata de qualquer jeito. Talvez você está tendo dificuldade para se alimentar. Sabe por que uma pessoa tem dificuldade para se alimentar quando ela está preocupada demais? Porque a alimentação é um prazer. E como ela não está tendo prazer nenhum, ela não quer buscar mais aquilo, ela rejeita a comida,
o organismo diz que não quer. É como se o organismo estivesse dizendo: eu não quero ter prazer porque as coisas não estão boas, não me dou o direito de sentir prazer. E é assim, a pessoa fica sem se alimentar, irritadiço, perdendo noites de sono. Meu irmão, por favor, não aceite. Você tem Deus. Não existe causa perdida para aqueles que estão no Senhor. Só peça ao Senhor agora, enquanto a gente estiver cantando, você pede: meu Deus, me mostra aí o que eu ainda tenho que fazer. E depois que você fizer a sua parte, meu irmão, aprenda a descansar. Você não pode mexer no coração do outro, você não pode movimentar a mão do outro, você não pode usar a caneta do outro e obrigar ele a assinar as coisas. Não está na sua mão. Para de se preocupar com isso. Está nas mãos de Deus. Deus vai tocar no coração da pessoa, se for preciso. Vai fazer gente mudar de decisão, se for preciso. Ele faz isso. E quando não depende de mais ninguém, é só do céu, meu irmão, ele estala os dedos e as coisas acontecem. No nome de Jesus. Então, quando a gente estiver cantando, veja o que você está entregando nas mãos do Senhor. Veja que causa é essa. Tudo entregarei com fé. Tudo entregarei em tuas mãos, Senhor. Tudo entregarei. Tudo entregarei, tudo entregarei, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus, pode parecer difícil da gente admitir, mas eu acho que muitos de nós devemos nos apresentar a Ti atendendo esse chamamento. Vinde a mim, vocês que estão cansados, porque muita gente aqui, Senhor, pode estar cansado de tudo que tem enfrentado, e geralmente esse cansaço, quando vem, é porque estes enfrentamentos já são de muitos anos, de muito tempo. Gente que está esperando mudança na vida de alguém ou até na sua própria vida, mudança na história da família, mudança nas histórias do seu coração, e as coisas não mudam, estão do mesmo jeito. Isso traz cansaço. Gente que está cansado até de viver de aparência, de não poder se abrir com ninguém a respeito dos seus verdadeiros e sérios problemas, porque talvez ao se abrir iria trazer uma tristeza maior a si mesmo. Quantas pessoas que estão cansadas, quantas pessoas que estão cansadas de dizer para si mesmos que vão mudar e daqui a pouco percebe que estão fazendo as mesmas coisas. Quantos que estão cansados das cobranças, das insinuações, pessoas cansadas das piadas, das humilhações. Quantas pessoas que estão assim? Talvez muitos devam se apresentar a este chamamento porque estão se sentindo sobrecarregados, carregando o fardo, não só os da sua própria vida, que geralmente já não são poucos, mas está carregando também o fardo de outras pessoas. Algumas que estão de fato precisando de ajuda, mas outras que nem se ajudam, e por isso está sobrando tudo para essa outra, carregando tudo sozinho. Qualquer pessoa que vive carregando um fardo maior do que possa aguentar, vai chegar um momento que não vai suportar. E é assim que alguns estão, Senhor. Estão se arriando, porque já estão com fardos demais nos seus ombros. Parece que não encontra ninguém disposto a dividir
Às vezes pessoas da própria família que poderia fazer alguma coisa, não faz. Está sobrando tudo para um só. Mas é maravilhoso a gente entender que aquele que pode todas as coisas, aquele que criou os céus e a terra, aquele que tem todo, absolutamente todo poder, toda autoridade nos céus e na terra, foi esse que disse: vinde a mim, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Foi esse Jesus que ressuscitou mortos, que curou doentes, que libertou pessoas endemoniadas, que multiplicou pães e peixes, que andou sobre as águas. Esse Jesus que venceu a morte e subiu vivo para os céus, e que hoje voltou a este lugar, porque estamos reunidos no nome dele, então ele está presente. Esse Jesus que agora está aqui, passeia entre nós, é ele, somente ele, que pode nos abençoar, e é a ele que nós recorremos agora, para que toque na vida dos teus filhos, fortalecendo-os para que façam o que tem que ser feito, tocando no coração daqueles outros de quem depende alguma coisa, ou então simplesmente descansamos, sabendo que tudo está nas tuas mãos e o Senhor nos dará a bênção. Meu Deus, eu não tenho dúvida do que eu estou orando a Ti, o Senhor nos dará a bênção, plena convicção de que a Tua mão está estendida favoravelmente sobre a vida de cada pessoa aqui. Só depende de crermos e fazermos o que temos que fazer, e a bênção já é nossa, pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu declaro formado, mais um elo desta corrente de fé, a unção da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Diga comigo: meu Deus, me dê força, inclusive para que eu use até as minhas últimas forças, para fazer tudo o que cabe a mim, o que eu tenho que fazer, por esta situação que eu estou apresentando diante de Ti. Meu Deus, toque no coração de pessoas, de quem depende alguma ação, para que esta situação se resolva. Meu Deus, eu coloco nas Tuas mãos aquilo que cabe só ao Senhor, em nome de Jesus. Desta hora em diante, mediante a Tua palavra, que não volta vazia, desta hora em diante, este dia ficará marcado, 8 de janeiro, nesta noite, eu digo que vou descansar no Senhor, esperar no Senhor, confiantemente, sabendo que o Senhor inclinará o seu ouvido para mim. Amém, amém. Graças a Deus, aleluia. Descanse no Senhor. Repita isso para quem está perto de você: descanse no Senhor. Eu espero que esta palavra tenha tocado no teu coração. E gostaria de pedir a você que de alguma forma você faça esta mensagem chegar também ao coração de outras pessoas. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, Deus que conhece a necessidade dos nossos corações, Deus que sabe de tudo que precisamos, de tudo que necessitamos. Eu quero pedir nesse instante que a Tua mão esteja estendida sobre a vida de cada um dos Teus filhos, e que de uma forma especial a bênção da cura divina, a bênção da libertação, da prosperidade e, acima de tudo, a bênção da salvação
se manifeste na vida de cada pessoa que me ouve, que me assiste neste momento. Que a tua graça poderosa se manifeste de tal forma que o teu nome seja glorificado por cada uma das maravilhas que estiver agora mesmo acontecendo nestes corações. É o meu pedido e por crer em ti, já estou te agradecendo, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Estaremos juntos numa próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus.